Meu nome é Ana Beatriz Rossi e eu sou bolsista de ensino médio do projeto Escola de Artes e Ofícios no Brasil, História, Propostas Formativas e Continuidades na Formação do Bacharelado em Design de Moda. E essa é a minha apresentação para o 31º Seminário de Iniciação Científica da UDESC. O projeto em questão ele é um projeto interinstitucional que tem como temática a história e os processos de ensino das escolas de artes e ofícios no Brasil, desde o período dos liceus até as atuais escolas profissionalizantes. Atualmente nós contamos com 18 pesquisadores de diversos lugares do Brasil, de diversas instituições e com 5 bolsistas. Essa pesquisa é uma pesquisa inédita por 3 razões. Primeiro, que não existe nenhum levantamento crítico nesse tema no Brasil. Segundo, que não existe uma análise criteriosa dos vínculos entre o ensino de artes e ofícios com os atuais cursos de moda. E terceiro, que existe uma lacuna entre a formação das artes e ofícios do século XIX e os cursos superiores de moda que começam no século XX. Então, o objetivo é realmente estudar essa lacuna e talvez tentar preenchê-la com a nossa pesquisa. O início do sistema de moda do século XIX ele tem origem no processo de industrialização da Europa. Ele se mantém em constante transformação, enfatizando áreas como a tecnologia, a sociedade e a cultura. No Brasil, essa discussão foi um pouco mais demorada, mas foi em 1980 que começaram realmente a discutir esse tema. Começou nas universidades, com diversos professores e alunos, e eles começaram a questionar os modelos e os sentidos que produziam no universo da moda. E a principal questão era se haveria ou não uma moda especificamente brasileira. Em contraponto, o ensino técnico da costura, da modelagem, do desenho de moda, eles já são bastante antigos. E eles já estavam em currículos das escolas profissionalizantes antes dessa discussão. Em Santa Catarina, o ensino técnico de alfaiataria ele teve seu início com as primeiras turmas da Escola de Aprendizes de Artífices, de 1910, que mais tarde passou a se chamar Liceu Industrial de Santa Catarina e depois Escola Técnica Federal de Santa Catarina. Ele era composto por homens e só em 1955, 45 anos depois, que a primeira mulher recebeu um diploma. Hoje essa instituição é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, o IFSC. Cunha lista as primeiras escolas de artes e ofícios do Brasil e suas respectivas sociedades mantenedoras. É muito interessante porque, para o Liceu ele se manter, ele precisava dessas sociedades, que eram basicamente pessoas que tinham condição financeira e que também eram pessoas conhecidas na região e que divulgavam e faziam reuniões e que eram a diretoria dessas escolas. Então, a do Rio de Janeiro foi a primeira escola de artes e ofícios do Brasil, com a Sociedade Propagadora de Belas Artes, a Escola de Salvador, com a Associação dos Liceus de Arte, Liceu de Artes e Ofícios, a de Recife, com a Sociedade dos Artistas Mecânicos Liberais, São Paulo, com a Sociedade Propagadora da Instrução Popular, Maceió, com a Associação Protetora da Instrução Popular, e Ouro Preto, com a Sociedade Artística Ouro Pretana. Até os anos de 1970, a escola técnica ela era vista com maus olhos, principalmente pela alta burguesia, porque ela era considerada uma escola de jovens que não tinham dinheiro e não possuíam recursos. E ela era muito comparada ao abrigo de menores e à escola de aprendizes de marinheiros. Mas era basicamente isso. Os liceus eles davam oportunidade para os jovens que não tinham, que eram de classes mais baixas, e que lá eles tinham a oportunidade de estudar e de se especializar em uma profissão, o que era muito interessante, principalmente para as indústrias e as empresas da época, que elas precisavam, era o que elas precisavam, de uma mão de obra jovem e que tinha experiência. O projeto de pesquisa ele era dividido em 6 etapas. Primeiro, a composição da equipe. Segundo, a realização do levantamento de documentos. Em terceiro, a tabulação das fontes primárias. Em quarto, o desenvolvimento dos estudos aprofundados do ensino profissionalizante. Em quinto, a análise da documentação organizada. Em sexto, a sintetização em forma de artigos e apresentações científicas dos dados e análises alcançados pela pesquisa. Agora sobre
o levantamento bibliográfico e o banco de imagem. Todos os nossos arquivos eles eram disponibilizados para todos os integrantes da pesquisa em uma pasta no Google Drive e uma tabela no Excel. Então, eu trouxe uma imagem da pasta. Ela era dividida dessa forma, com subpastas para cada documento. E daí você colocava o documento ali e preenchia na tabela, com o título, o ano e um pequeno resumo sobre o que esse documento dizia. Sobre as reuniões. Toda semana a gente se reunia uma vez para discutir como foi o desenvolvimento durante a semana anterior e para organizar os próximos cronogramas. E uma vez por mês acontecia uma reunião com todos os integrantes da pesquisa, e onde aconteciam debates e cada professor apresentava o seu andamento, apresentava sua pesquisa, etc. Essa pesquisa ela também vai contribuir para a comunidade, para os próximos pesquisadores, porque, como eu falei, existe uma lacuna entre os DCUs e o design de moda atuais, e existem também poucas pesquisas sobre isso, o que vai ser muito importante para quando os próximos pesquisadores tiverem interesse nesse assunto e já terem uma base, porque que estão as referências bibliográficas. E muito obrigada pela atenção e pela oportunidade.